Então, pessoal, vamos falar agora sobre os estados nacionais. Lógico que eu quero falar com vocês sobre os estados nacionais dentro da ótica do estudo dos países do continente africano. Então, nós vamos começar a nossa história especificamente a partir do século XIX, como vocês viram ali. Então, a partir do século XIX é que nós começamos a discutir essas relações, essas questões aí, né? Ou seja, nós vamos falar sobre os estados nacionais, como eles surgem e de que forma os estados nacionais vão, de certa forma, influenciar a geopolítica para você entender o continente africano atualmente. A primeira questão que você tem aí é justamente aquelas duas imagens que eu selecionei para vocês e pedi para que vocês dessem uma olhada, né? A primeira imagem, aliás, já vou dizendo para você que a figura que está na imagem, o nome dessa figura é Otto von Bismarck. O Bismarck, pessoal, ele foi apelidado de o chanceler de ferro. Isso porque foi a pessoa, o estadista mais importante que a Alemanha teve, durante o século XIX. O Bismarck, ele é muito conhecido por causa dessa figura, dessas imagens dele, e as fotografias também mostram ele com aquele capacete de ferro, né, com uma ponta no topo, né, um capacete de ferro. Qual que é a importância do Otto von Bismarck? Ele, na verdade, foi o responsável para consolidar e unificar o Estado alemão. O que significa isso? Até o século XIX, pessoal, a Alemanha não existia enquanto uma nação unificada. O que a gente tinha era basicamente vários reinos, né? Cada um com um pequeno pedacinho de seu território ali e independentes, relativamente independentes. Qual foi o papel do Bismarck no século XIX? Justamente ele foi o responsável pela unificação da Alemanha. Só que vocês vão de convir comigo que essa unificação da Alemanha, ela não foi uma unificação pacífica. Imagine você, cada reino alemão, que era chamado de reinos germânicos, cada reino alemão, a partir de agora, tinha que obedecer a um poder central, a um governo único, vamos dizer assim. E o Otto von Bismarck, ele vai ser considerado importante porque ele vai ser o responsável pela unificação do Estado alemão, um dos principais estadistas alemão. Então veja que interessante, a Alemanha, enquanto nação, enquanto país unificado, só surge, pessoal, no século XIX. Vejam vocês que a França já era uma nação consolidada, a Inglaterra já era uma nação consolidada, todos os países ali na região, a maioria, Portugal e Espanha, já eram consolidados, mas a Alemanha só vai surgir efetivamente no século XIX. E a figura do Bismarck é muito importante. A primeira gravura que está aí no livro de vocês, que eu pedi para selecionar, a primeira gravura foi justamente essa que mostra o Bismarck. E veja que ele está devorando outros reis. Não sei se você já observou. Nessa primeira imagem que foi colocada, ele está devorando outros reis. Quem são esses outros reis? Né? Como que eu sei que é rei, Orlandir? Olha a coroa. Veja que esses homenzinhos que ele está engolindo, eles têm coroas, né? Então observe que são reinos que ele está devorando. Significa o quê? Está mostrando que ele vai ter que enfrentar, em primeiro lugar, os reinos germânicos com seus reis para que pudessem se unificar, tá? Então ele vai ter que mostrar um poder militar bastante considerável, né, a partir desse momento aí, tá? Ou seja, a partir desse período em que vai tentar unificar a Alemanha. Na segunda gravura, você vê o próprio Bismarck, mais uma vez, só que agora ele está partilhando, ele está dividindo um bolo de aniversário, como se fosse um bolo, e veja que esse bolo está escrito África. Veja que em volta da mesa, ele está dividindo o continente africano, a África, e existem as outras lideranças
europeias. Então veja que aqui, neste momento, Bismarck ele vai assumir a liderança da partilha da África. Né? Então eles vão partilhar o continente africano a partir de uma reunião que ficou conhecida como Conferência de Berlim. Essa Conferência de Berlim foi convocada pela Alemanha, e a Alemanha, de certa forma, liderou esse movimento para dividir o continente africano entre as potências europeias. Veja que interessante, nenhum país africano foi convidado para participar. Portanto, o continente africano, no século XIX, foi dividido pelas potências europeias de acordo com os interesses europeus. Aí você deve estar perguntando, mas professor, como que pode acontecer isso? Bem, para entender tudo isso que aconteceu, você tem que perceber que os governos europeus, os estados nacionais europeus, a partir do surgimento da Alemanha, eles vão investir muito na corrida militar, ou seja, na confecção de armas para que pudesse dominar outros territórios. Agora você deve estar perguntando, mas professor, por que os europeus no século XIX queriam dominar outros territórios? Bem, primeiro, porque os europeus no século XIX já tinham perdido o continente americano. Porque no século XIX, todos os países, as colônias americanas, tornaram-se independentes, inclusive o Brasil, que tornou-se independente em 1822, portanto, século XIX. Então, a partir do século XIX, os europeus passaram a não ter mais o domínio dos recursos naturais e das riquezas aqui do continente americano. Então, mas nesse período, a Revolução Industrial na Europa estava crescendo. A França, a Inglaterra, né, todos os países europeus estavam se industrializando. E a industrialização exige matéria-prima. Matéria-prima, você exige território e recursos, né? Então precisa de recursos. Aonde os europeus foram buscar esses recursos? No continente africano. Por isso que resolvem partilhar o continente africano, desrespeitando a liberdade, a autonomia, a cultura e o estilo de vida dos povos africanos. Então eles não foram consultados no século XIX, e essas potências europeias, lideradas pela Alemanha, convocadas inclusive pela Alemanha, que na Conferência de Berlim faz a partilha da África. Aí você deve estar perguntando, mas professor, isso é um absurdo. De que forma, o que justifica uma nação ou um continente inteiro dominar outros territórios, né? E de forma arbitrária? Bem, para entender essa história, pessoal, nós temos que perceber o seguinte: até o surgimento da Alemanha enquanto nação unificada, os europeus não davam muita importância nessa altura à corrida militarista, ou seja, à corrida armamentista. Só que quando a Alemanha entra na jogada, a Alemanha já entra com poder militar bastante considerável. Isso porque o Bismarck, para unificar a Alemanha, ele teve que usar força militar primeiro contra os próprios reinos germânicos, que foram obrigados a seguir as orientações do Bismarck a partir da unificação. Então veja que interessante, a França, a Inglaterra, essas potências, elas vão ter que investir também na corrida militar, né? Ou seja, investir em armas para dominar territórios. A Alemanha faz a partilha da África, os africanos não participam. Por outro lado, o que vai acontecer agora é que nós vamos ter um destaque para a corrida do poder militar. Então a Alemanha se consolida enquanto potência militar também no século XIX. Entendido esse ponto? Aí você deve estar perguntando, mas Orlandir, com base em que tudo isso foi formulado? Primeiro, os europeus queriam matéria-prima, porque a Revolução Industrial estava acontecendo. Segundo, nessa época, a ciência também contribuiu bastante para esse processo. Dentre os cientistas, nós podemos destacar um outro alemão chamado de Friedrich Ratzel. O Ratzel, ele vai formular uma teoria interessante que eu quero explicar para você agora.
Qual é o nome da teoria que o Ratzinger vai formular? Vai ficar conhecido como teoria do espaço vital. Professor, o que seria a teoria do espaço vital? É o seguinte, segundo Ratzinger, toda sociedade ela precisa de um espaço para que ela possa produzir, para que ela possa crescer e ela possa atender às suas necessidades. Por isso, essa relação entre a sociedade e o seu território, ela é vital. Vital significa o quê? Essencial para a sobrevivência de uma sociedade. Traduzindo, eu quero dizer para você o seguinte, na cabeça de Ratzinger e das pessoas do século XIX lá na Europa, cada país tinha que ter território disponível para que ele pudesse arrancar as matérias-primas, arrancar os recursos e assim progredir. Progredir em que, Orlandir? Progredir tecnologicamente, economicamente e militarmente. Portanto, a questão militar ela vai ser importante no século XIX, porque a partir do poderio militar, uma nação poderia se impor sobre a outra e exigir a sua submissão, ou seja, os países, as sociedades que fossem mais fracas militarmente deveriam se curvar, deveriam aceitar ser dominados, por nações mais desenvolvidas. Isso porque eles se mostravam inferiores. Então você está entendendo que a partir dessa visão, os europeus vão tratar os africanos como sendo inferiores. Mas inferiores por quê? Porque não foram capazes de se defender. E naquela época existiam as teorias naturalistas que diziam o seguinte, dizia da seguinte forma, a ideia era, as espécies têm que sobreviver aquelas que têm melhores condições. Portanto, os mais evoluídos devem povoar o planeta. Portanto, se os africanos não conseguiram se defender do poderio militar dos europeus do século XIX, é porque o africano era inferior. E essa inferioridade do africano permitia o alemão, o italiano, o francês, o português, o belga, a ir para o continente africano e lá extrair toda a sua riqueza. Por quê? Porque os europeus eram mais evoluídos e por serem mais evoluídos, possuíam o direito de partilhar o continente africano e dali arrancar o que fosse necessário para a sua sobrevivência. Então percebam vocês que vai ter essa concepção que vai permear durante todo o século XIX a relação entre os países europeus industrializados e principalmente o continente africano. Tudo isso também foi aplicado na Ásia. Mas aqui, como nós estamos estudando o continente africano, eu vou evidenciar o continente africano. E esse período, pessoal, ficou conhecido como neocolonialismo ou neoimperialismo europeu do século XIX. Vejam vocês que os europeus conseguiram subjugar os africanos, os povos africanos, por causa de sua superioridade militar, por causa de sua superioridade técnica, por exemplo, a Revolução Industrial, e, sobretudo, por causa da concepção de mundo, de que os europeus eram superiores. A partir daí, vai construir aquela ideia de que a Europa é o centro do mundo. Portanto, as teorias eurocêntricas. É justamente no século XIX que surgem as primeiras teorias, vamos dizer assim, racistas, que depois elas vão se estender para outras partes do mundo, inclusive para a América do Norte, Estados Unidos em especial. Portanto, o território passa a ser essencial para a sobrevivência. Essa é a teoria do espaço vital. O Estado. Então, o que seria o Estado? O Estado é justamente esse poder político organizado. Ou seja, o Estado vai ser um poder político que vai exercer o domínio sobre um território, organizado por uma sociedade. Portanto, quando eu falar em Estado, eu tenho que lembrar
que esse Estado ele tem que ter alguns elementos. Primeiro, esses elementos, o principal deles é justamente o poder político. Cada país, cada território tem o seu poder político organizado, tem as suas eleições, a forma de escolher os seus governantes. A partir daí, nós temos o que nós chamamos de estados nacionais. E na Europa, isso começou a surgir com o fim do feudalismo, quando surgiram as monarquias absolutistas, onde o rei era o único monarca e o único que ditava as regras. Isso só vai mudar com a Revolução Francesa, quando vai surgir a ideia de que o Estado moderno ele tem que ser dividido em 3 poderes. Poder legislativo, que vai fazer as leis, executivo, que vai administrar, e judiciário, que vai aplicar a justiça. Tá certo? Então, esse é o Estado moderno. Outra característica, o Estado moderno, ele tem que ser laico. Ele não pode ter interferências religiosas ou de grupos religiosos. O Estado moderno tem que ser laico. E o Estado moderno, principalmente a partir da Revolução Francesa, colocou-se como regra que o Estado moderno fosse também um Estado, democrático, ou seja, onde se aplica a democracia. O que significa isso? Que os governantes têm que ser substituídos periodicamente para que não haja perpetuação no poder político de um determinado Estado. Por fim, o Estado tem que ter uma nação. O que é nação? O povo que forma, a cultura, os elementos que identifica. Portanto, a sociedade ela tem que ser trabalhada no sentido de que o Estado, para existir, tem que possuir uma nação. O que é uma nação? É o povo, que se identifica como pertencente a um Estado nacional ou pertencente a um grupo étnico ou cultural. Portanto, eu posso ter uma nação sem necessariamente ter um território ou ter um país. Por exemplo, como nós já ouvimos falar sobre os palestinos. Os palestinos formam uma nação, mas eles não têm um país, eles não têm um território. O outro elemento importante é justamente o fato de que os indivíduos que formam uma nação, eles têm que se sentir parte dessa nação. Eles têm que se sentir pertencentes a esse grupo, que domina determinado território. Então, assim, nós encerramos o assunto de uma forma teórica, Vamos agora